Olá, estamos de volta, mais um programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Cumprimento a você que está conosco pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso canal do YouTube, né? Você que nos assiste no YouTube, não deixe de viralizar o nosso vídeo, o nosso programa. Sempre uma entrevista bacana, um bate-papo, trazendo pessoas aqui de Sete Lagoas e sempre falando as coisas boas, né? Às vezes quando a gente fala de coisa ruim também, mas sempre com um objetivo positivo, né? Estou recebendo um grande amigo meu, artista, né, que está aí sempre à disposição também, né, da cultura sete lagoana, Demetrios Cota. Esse aqui é um profissional de mão cheia e amigo nosso, e eu tenho uma grata satisfação de estar recebendo aqui Demetrios Cota, ele que teve muito tempo lá na Secretaria de Cultura e agora atuando também novamente aí na sua própria arte. Gente, lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5Bits, www.5bits.com.br. Acesse lá, você que precisa do seu site, do seu e-commerce, você que precisa aí da sua rede social bem feita. Às vezes a pessoa quebra a cabeça com rede social, não sabe como é que faz. Procure a 5Bits, www.5bits.com.br. Demetrios Cota teve muito tempo lá na Casa da Cultura, né? Teve lá na Galeria Miralda, teve muito tempo ajudando, né, na cultura de Sete Lagoas, e agora ele volta aí para a sua arte e nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre os artistas durante a pandemia, né, coisa difícil de lidar que foi essa pandemia. Demetrios, prazer, né, estar de volta com você aqui, estamos mantendo a distância aqui, vida diferente, né, tempos diferentes, né? Mas vamos que vamos. Com certeza. A época, Santiago, é realmente adaptação, ou readaptação, né, a processos. A arte em si, eu considero a arte até uma espécie de entidade. Eu acho ela muito versátil. Então, não é pandemia, não é percalços, dificuldades que vai fazer com que a arte deixe de existir. E essa pandemia veio, eu acho que é para poder nos ensinar muita coisa. Pela internet a gente vê realmente a chamada das nossas consciências, né? Ativar, como diz o outro, o terceiro olho, para poder começar a perceber coisas que antes a gente não percebia. A arte, não só em Sete Lagoas, mas em todo o mundo, eu acompanho mais ou menos inaugurações virtuais de exposições internacionais, ela está sendo realmente até privilegiada. Levando em consideração que o meio virtual, ele é uma arte em si. Quem atua com marketing, quem atua com comunicação, quem atua com site específico, no caso não precisa de ser virtual, mas tem muita coisa boa que dá para poder fazer com site específico, usando essa metodologia. A arte performática também, que pode usufruir bastante. E nós que no meu caso aí cerâmica, e os pintores, os desenhistas também podem usufruir muito, ou mostrando o seu know-how através de redes sociais, no caso de projetadas para esse fim, que seria o YouTube, o Vevo, o Vimeo, que dá para poder fazer esse tipo de apresentação de oficinas, workshops, até a música. A música eu acho que é fortemente contemplada com a pandemia. No meu caso aí, que é artes visuais voltadas para cerâmica, idem, porque para começar, nos bastidores eu já falava com você a respeito eu tive que me fechar, me enclausurar dentro do meu ateliê para poder começar a plasmar as obras, os meus trabalhos de cerâmica. Então é um trabalho solitário. Música que trabalha com o público de uma maneira geral, que é uma coisa melhor do que televisão, do que objetivas, filmes e tudo mais. Eu acho muito bacana, apesar que o convívio físico, ele é insuperável. Um show tipo Rock in Rio, eventos de boate e tudo mais, não tem jeito de substituir aquilo. Mas enquanto a pandemia não passa, enquanto as vacinas não surtem os efeitos, eu acho que esse mundo virtual aí veio para poder contemplar o mundo artístico mesmo, e foi ao contrário do que muitos artistas acharam. A não ser artistas que não conseguiu se adaptar
com a questão virtual. O processo é simples, ligar a câmera e focar o rosto e falar, ele é simples, mas isso aí não é tão simples para gente que não tem costume, né, Santiago? Você que mexe com isso, a sua facilidade é tremenda, né? É visível a sua facilidade com a câmera. Eu sou formado em comunicação social, era para ter uma certa facilidade com a câmera, mas não tem tanta, e nem muito menos com a fala. Eu não acho que eu tenho uma fluência tão boa para poder virar um apresentador de artistas, lives. Eu não gosto tanto de lives assim, mas enfim, voltei para o meu trabalho, para o meu know-how, levando em consideração o tempo que eu investi pela administração pública, em 3 mandatos, né? Eu investi esse tempo meu todo. Antes disso eu mexi com empresas, fiquei cerca de 7 a 8 anos mexendo com empresa, parei de desenhar e pintar. Comecei a mexer com o serviço público, fiquei 9 anos, entre 9 e 10 anos, mexendo com curadorias públicas, né, para a Casa da Cultura. Parei de desenhar e pintar. Se for olhar direitinho, lá vai quase 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quase 20 anos. Sem desenhar, sem pintar, sem fazer obra nenhuma. Agora, com esse negócio da pandemia e o fato de eu ter sido exonerado lá da Casa da Cultura, e a pandemia chegando, eu me fechei por completo. Eu mesmo me enclausurei, eu fiz, como é que fala? Eu me recolhi espontaneamente e comecei a trabalhar com a minha argila lá. Fiz exposições tanto virtual como até no mundo. Atualmente eu estou no mundo físico, né, na Galeria Casa J em Belo Horizonte. A exposição vai até esse mês inteirinho, tá ocupando lá, e agora uma oportunidade aí poder apresentar o meu trabalho na Casa Cor em Belo Horizonte. Me parece que agora em setembro. Então tá em mais de 10 obras minhas lá para Casa Cor. Então foi bom eu ter parado esse 1 ano e meio, praticamente pandemia que nós estamos vivendo, e ter continuado a produzir. Não atuei tanto no mundo virtual, mas produzi. Então, para mim foi altamente positivo. Agora eu estou achando engraçado você falando aí sobre você se recolher e você não atuar muito no mundo virtual, principalmente na época da pandemia, porque com a Redian você foi um dos caras que mais atuou na rede social, né? Quando falava-se de blog, muita gente não sabia muito o que era blog e tal, e você fez uma conexão violenta, não só com Sete Lagoas, com o mundo todo. E olha para você ver, com você parecendo que aconteceu o inverso, né? Não, você foi mais acelerado que todo mundo com a Redian. Foi. E agora na pandemia você se recolheu. Foi. Não, para mim é um fenômeno. Comigo, o Santiago, minha pessoa propriamente, quem me conhece até pessoalmente sabe o tanto que eu sou meio contraditório com muita coisa. Na época da rede, eram 70, são, né, ainda. Só que eles estão inativos, alguns estão ativos lá por causa dos bots do Google. Ele mesmo atualiza os blogs, cerca de uns 8, 10 blogs lá, está sendo atualizado automaticamente pelo Google, mas não tem o meu controle ali. Esses blogs foram projetados praticamente para isso mesmo, mas os outros 50 e tantos blogs da rede, que eu tinha criado na época, estão mais ou menos no ostracismo, parado. Precisava de eu atuar, apesar que tem mediadores que eu tinha indicado para poder atuar nesses blogs, que devem de estar atuando, mas na época da rede foi o pique que a gente tinha, sabe, Santiago, com relação à criação dos blogs. Os blogs estavam em plena ascendência no mundo virtual, e agora a contingência que me foi imposta é outra. Eu saio de um serviço que em si eu sabia que não era garantido aquilo ali, mas ninguém imaginaria que a galeria ia ser fechada de uma maneira tão intempestiva da maneira como ela foi. Então pegou todo mundo surpresa, tanto eu que dirigia aquilo ali e que atuava no departamento de galerias de arte de surpresa, como a maioria dos artistas. Então houve um desmantelamento de um processo que estava sendo criado quase solitariamente durante 10 anos à frente da galeria. E na atual conjuntura, com esse desfacelamento do processo de cultura de Sete Lagoas, com essa conjuntura atual, o que me restou foi realmente me recolher e voltar para aquilo que nunca me abandonou, que foi a arte mesmo. Então aí minha esposa trabalha com argila também, ela atua nessa área de aromaterapia também, então juntou a fome com a vontade de comer. Quando eu fui exonerado do cargo,
Lá em casa já tinha meia tonelada de argila, de tudo enquanto é cor, não dava outra, Santiago. Eu tinha que ir por aí mesmo. A argila é lindo, né? Quem conhece o material, ainda mais aquele tanto de cor que ela já tinha lá, no ateliê dela. Aí eu desapropriei um barracão que era nosso também, são 2 barracões. Um barracão foi desapropriado lá, eu criei o meu ateliê improvisado, estou lá até hoje no ateliê improvisado, estou adorando o meu ateliê improvisado, ela já tem o dela, e criamos uma comunidade. Ela fica no ateliê que eu falo, no ateliê de baixo, eu fico no ateliê de cima, e nós moramos na casa da esquina. Então tá tudo muito bacana, estou achando excelente. Em Sete Lagoas, Santiago, a bem da verdade, eu sempre acho, de uma maneira até analítica e não crítica, diga-se de passagem, esses termos são diferentes. De uma maneira analítica, Sete Lagoas precisa muito know-how nessa área nossa de cultura. Como todo mundo sabe, know-how é fazer e conhecer e fazer. Uhum. Então, Sete Lagoas precisa disso. E eu tinha afastado. Não que eu tenha um grande know-how, mas acontece que quando eu mexia, antes das galerias, antes de eu dirigir as galerias, eu já tinha um know-how na área de desenho e pintura. Então a gente fazia a coisa acontecer. Eu buscava as exposições, não dirigia galeria nenhuma, quem dirigia era a Dona Miralda. Dona Miralda é uma pessoa super ativa no métier, e sempre atuando com inovações na área de trazer artistas para Sete Lagoas, de pôr para a gente dialogar com eles, aquele negócio todo. Então foi um período excelente para a cultura de Sete Lagoas, foi o período da Dona Miralda dentro do meio cultural. A Dona Miralda tinha uma envergadura de atuação político-administrativa bem maior do que a minha, que ela era diretora do departamento de arte. E eu fui indicado por 9 anos para ser diretor do departamento de galerias de arte. Então houve uma pequena confusão também durante o período que eu estava dentro da Casa da Cultura com isso, que Dona Miralda era muito dinâmica e que eu tinha que acompanhar a Dona Miralda. Falei, não, Dona Miralda, a rigor, ela tinha quase por obrigação de ser dinâmica, ela já era. Mas ela era musicista, ela atuava com várias formas de teatro, dança, música, então ela tinha essa polivalência. E a Galeria Miralda foi criada especificamente para as artes visuais. Então a minha responsabilidade com o departamento de galerias de arte, a rigor, seria, eu não vou desfazer da Dona Miralda, que obviamente eu não estou aqui para isso, né? Mas a rigor... Pelo contrário, né? Pelo contrário, Dona Miralda, viva Dona Miralda, né? Então, que a galeria tem o nome dela. O nome dela, exatamente. Mas a minha atuação, ela tem teve, né, uma outra serventia para a comunidade artística cultural da cidade, diferente da Dona Miralda. Então eu não tenho parecência com a Dona Miralda. Eu fui indicado para mexer com a galeria e com os artistas visuais. Não era teatro, dança, música, literatura. E aí a pandemia apareceu, eu tive que me recolher e comecei a plasmar a obra. Você, né, tem propriedade para falar isso. Eu acho que talvez a sua fala possa ser até algo positivo para a nossa sociedade, porque você viveu a questão cultural durante muito tempo dentro do setor público, né, também como artista. A gente vê muito falar em preparar Sete Lagoas para ser uma cidade turística. É isso. Né? Agora, eu lembro muito, né, o nosso saudoso Rosalvo sempre falava assim, gente, como é que eu vou trazer um parente meu aqui para visitar, por exemplo, uma galeria? Chega no final de semana, a galeria está fechada. Né? Aí eu te digo o seguinte, como é que eu vou trazer um turista para Sete Lagoas? Eu vou chegar aqui, nós temos um histórico artístico grandioso, e eu não tenho uma exposição, não tenho uma galeria, não tenho nada. Como é que você vê isso? Você acha que o nosso setor público está errado em ver a forma que vê a parte cultural, a parte artística? Porque, pelo que eu tenho entendido, tem certas coisas, igual, por exemplo, futebol, música, arte, faz parte da vida do cidadão, diga-se de passagem, países brilhantes como França, como alguns outros aí, ele coloca a arte no meio da sociedade justamente porque a arte propicia uma vida melhor e alivia as tensões do cidadão. Como é que é a sua análise geral sobre o comportamento cultural, né, artístico e público
com relação à preparação da cidade turística? Excelente, Santiago. É bem complexo o que eu estou falando. É excelente a sua ponderação, ela é polêmica, inclusive, essa ponderação. Vou te dar um exemplo aqui, só para você ter criar um simpósio com isso. Eu vou abrir essa questão aqui. Eu respeito muito o meu amigo Maran, e inclusive tem algumas outras pessoas ligadas com ele, e eu participei do projeto, do lançamento do projeto desse para arrecadar fundos para fazer as estátuas, né, em Sete Lagoas do Zacarias. Só que numa das estátuas fala que se vai ficar os Trapalhões, né, para uma pessoa chegar e tirar uma foto. Porém, o Didi não estaria na foto, porque o Didi teve um problema lá na época dos Trapalhões e tal. E eu já discuti isso com várias pessoas em off, né, hoje que eu estou falando pela primeira vez, e aí ninguém aceita que você colocaria uma estátua dos Trapalhões sem o Didi. Olha para você ver, isso aí é uma coisa que vai ser discutida ainda em Sete Lagoas, caso venha colocar essas estátuas na cidade. Exatamente. Mas é algo muito assim complexo de se discutir, né? Porque o projeto está de um jeito, mas o público pensa do outro jeito. Sete Lagoas, eu vou resumir, porque o assunto é tão empolgante, e eu fiquei super alegre você levantando essa questão. Tá aí uma sugestão que está sendo gravada para você fazer uma mesa redonda com mais de 4, 5 pessoas, gente do Conselho Municipal de Cultura, que vai ser impostado. Conferência. Né? E traz essa questão, Santiago, que vai dar pano para manga, porque um lado é um lado, o outro lado é o outro lado. Se tem um terceiro lado, ele é obscuro. E eu estou falando por metáfora. Esses lados aí devem entender muito bem a que eu me refiro. Mas eu vou trazer à tona alguns lados. Um dos dois lados eu trago à tona. O terceiro lado eu não entro porque é obscuro, é sociedade secreta, então não está relacionado comigo mesmo, mas existe. Aqui em Sete Lagoas, é um fenômeno. Isso aqui é um fenômeno, a atuação dos políticos de Sete Lagoas. Eu considero atípica, relacionado com questão de turismo e cultura. A cultura, diga-se de passagem, ela é ampla. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, por causa da amplitude dela. Eu faço parte do processo de cultura relacionado com arte. Então, muita gente confunde a arte. A arte, ela faz parte da cultura, e não bem ao contrário. Apesar que quem tem arte, muitas vezes nem tem cultura, mas acontece que está inserido dentro de um todo. Então, a complexidade já começa por aí com esse binômio, arte e cultura. E quando eu falo atípico, Santiago, está relacionado com pessoas de Sete Lagoas que têm poder aquisitivo, são políticos também, tem a classe política, né, que é tida como primeiro setor. Nós temos gente aí de nível que dá para poder trazer, para poder discutir sobre esse assunto, tanto do primeiro, segundo e terceiro setor, que daria para poder puxar. Eu já tentei me inserir de diversas maneiras em todos os três setores. Eu atuei no terceiro setor com 2, 3 das instituições, uma delas está em pé aí ainda. Atuei no primeiro setor como diretor do Departamento de Galeria de Arte, atuei no segundo setor como empresário. Então, os três setores eu cheguei a atuar e vi sequelas marcas. Mas me salta aos olhos o fato de o que de gente em Sete Lagoas forma na Espanha, em faculdades espanholas, forma em faculdades da Austrália, daqui de Sete Lagoas, forma na faculdade da Austrália, forma em faculdades dos Estados Unidos, Illinois, propriamente dito. Vou começar. Alguns formaram em Chicago, outros formaram em Bristol, outros formaram não sei onde na Itália, outros formaram sei lá onde, no Japão. Tudo de Sete Lagoas, Santiago. E olha para você ver o fenômeno que é isso aqui a nível de conjuntura e conjunção de política cultural. Cadê a política cultural de Sete Lagoas? Eu reincido na mesma observação na época que Dona Miralda estava viva ainda, porque Dona Miralda tentou de tudo, inclusive inserir processo de política cultural, criando, desenvolvendo a Associação dos Artistas Plásticos de Sete Lagoas. Eu fui presidente dessa associação. Então, logo começou-se a discutir política cultural a partir das artes visuais. Antes disso, já tinha atuação, mas não tão oficial igual a Dona Miralda tinha desenvolvido. Se bem que a gente tinha o Clube de Letras e a Academia de Letras, na época.
Mas o fato deles serem ser uma entidade voltada para a literatura, as possibilidades deles atuarem aqui dentro ficou restrita. Eles ficaram entre eles lá, criaram o clube, criaram a academia e ficaram entre eles. Publicavam os livros, lançavam os livros e a população de Sete Lagoas não ficava nem sabendo. Até hoje, a gente procura saber de alguma jovem, vamos pegar jovem de 25 anos. Aí a gente pergunta a ele, você sabe que existe a Academia Sete Lagoas de Letras? Não, nunca ouvi falar. A Associação dos Artistas Plásticos de Sete Lagoas, você sabe que existiu? Não, nunca ouvi. Você sabe que aconteceu aqui a primeira escola de artes livres de Sete Lagoas, de artes visuais, que tinha 8 professores, e quais seriam eles? Ninguém sabe. Isso é o quê? Conjuntura de política cultural. Essa conjuntura de política cultural, Santiago, esbarra em detalhes minuciosos da boa vontade da política, ou seja ela partidária, ou seja lá que política que é essa, que faz com que Sete Lagoas seja, de uma certa maneira, abafada. Quando eu falo que nós temos uma situação atípica, porque esses filhos, né, ou então esses profissionais que já formaram lá e que estão atuando aqui, são pessoas altamente culturáveis e sabem o que significa o centro de Madrid, sabe o que significa o centro de Boston, sabe o que é Nova York, sabe o que é Filadélfia, sabe diferenciar cidade da China com cidade do Japão, e no entanto Sete Lagoas fica do jeito que fica. O que falta é realmente uma boa vontade que de repente, para variar, o meio da mídia televisiva, no seu caso aqui, estou sendo bem enfático, o caso do Santiago está na hora de dar o pontapé, de trazer pelo menos para discurso. Eu tentei isso, Santiago, com relação a um livro que eu queria fazer, com mentes brilhantes de Sete Lagoas. Eu tenho esse projeto ainda, de repente está até na hora dele aparecer, não sei. O projeto foi escrito, ele foi todo desenvolvido com metodologia científica. Eu fui a campo, procurei as mentes que estavam ao meu alcance de procurar, eles lembram disso. Quem que eram os psicólogos que iam participar disso, quem que eram os empresários, quem estiver vendo aí e lembrar desse projeto, fala assim, mesmo, Demetrio não levou adiante, que eu procurei. Mas qual que foi a força que esse pessoal, que por sua vez estudou na França, estudou na Inglaterra, né, sabia que tinha uma força? Eu não tive condição de desenvolver, porque não tive um respaldo. Eu tive deles, mas eles ficaram esperando para poder ver o que eu ia fazer. Só isso. O meio político ficou sabendo, porque tinha políticos também envolvidos com uma antologia, né, de ensaios analíticos ou críticos sobre a cultura de Sete Lagoas, e o negócio não foi adiante. Então tem um peso tremendo por trás de pessoas que querem de fato fazer algo pela cidade. Nós temos aí a Rede Y, por exemplo. É rede, eu não sei se é rede. Grupo Y. O Grupo Y. O Grupo Y é bacana demais. O Grupo Helenas. Mas quantas pessoas sabem do Helenas? O Y tem uma certa penetração por causa da paridade que ele tem. Se eu estiver errado aí, me corrigem aí, que eu conheço algumas pessoas, tanto do Helenas como do Y, mas a Y em si tem uma paridade político-administrativa ali dentro. Tem gente do setor público que faz parte do UI e que está dentro do próprio UI, que é uma entidade de segundo setor aquilo ali, porque tem tudo para gerar lucro aquilo, né? Então, a visão do UI, eu já estive abordando, né, pessoas de frente lá do UI, com relação à questão de atuar junto com a galeria, as duas galerias fechadas, né? Para poder transformar aquilo ali num receptivo turístico, levando em consideração que nós temos gente do UI que faz parte da administração, são efetivos da prefeitura. Estaria fácil para poder convocar a procuradoria do município, os advogados e tudo mais, e olhar como que o UI encamparia as galerias. Querendo me colocar lá como curador, coloca, não querendo, qual que é o problema? Não vejo problema nenhum, eu atuo como artista. Eu atuo como artista, que eu prefiro atuar como artista do que como administrador, né? Aí a ideia foi, vou olhar, vou estudar, que não sei o que, pronto, o trem caiu. Então, o AI é super bacana, a Helenas também, mas todos têm o seu foco definido.
O que a gente precisava era realmente uma ação multifocal, e nada melhor do que mídia. O Conselho de Cultura não pode dar um up nessas coisas? Inclusive está sendo... Está tendo os fóruns, né? Parece que vai terminar essa semana os fóruns. Eu não sei se já foi eleita a nossa área de artes visuais lá, mas tem os nomes, né, que são chaves lá, que parece que já, não sei se foi. Bom, empossado não foi, eu não fiquei sabendo, mas que destacaram os nomes para ocupar as pastas, destacaram. Eu não estou acompanhando. Você acha que pode surgir aí um novo gasto aí? Pode. Eu conheço pelo menos meia dúzia deles lá que são do conselho, é gente muito dinâmica. Para esse conselho dar errado é política de novo e política de abafamento, de coisas boas que poderia acontecer. Muita gente boa e que não faz parte da prefeitura, porque o conselho é paritário, né, Santiago? O conselho é paritário. Então a parte que compete à prefeitura provavelmente já deve estar lotado. A parte que compete à população que deve estar em evidência ainda, os fóruns são para isso, para poder destacar gente da população que poderia ocupar a pasta, né, para poder tornar ele legalmente paritário e como deve ser de acordo com a Constituição brasileira. Ô Demetrio, eu vou tocar num outro assunto aqui que é até meio polêmico, porque ontem eu fiz um comentário com uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa, que eu estava escrevendo uma matéria sobre as próximas eleições, né? É isso. E por incrível que pareça, a pessoa comentou comigo e falou assim, olha, eu não gostava de jeito nenhum dele, da forma dele, mas eu tô com saudade dele porque tem certas coisas que só ele pensava, que era o Márcio Reinaldo, né? Ele não foi muito bem como prefeito, mas assim, como prefeito, ele tinha uma visão na área cultural que era uma coisa avassaladora. Ele pensava em grandes eventos, pensava em criar um teatro, pensava em criar um centro de convenções, e eu não tenho visto muito, parece que o Duílio tem um pouco essa coisa de colocar Sete Lagoas nos trilhos também. Há uma expectativa de que isso aconteça, né? Só que assim, a questão de nós não termos um deputado federal para buscar as verbas dos impostos que a gente paga e vai para Brasília e não volta, é um problema sério. Como é que você vê isso aí também? Inclusive, eu escrevi a matéria ontem, minha preocupação é justamente com outros colegas jornalistas, porque eu conversei aí com mais de 10 jornalistas da nossa cidade, o número grande que nós podemos ter de candidatos na próxima eleição e ficar sem um deputado. Você acha que o deputado também pode favorecer muito nesse crescimento cultural da cidade? São focos, sabe, Santiago, são focos. Muitos deles estão atrelados aos partidos. Engana-se quem acha que se votar, por exemplo, numa pessoa que a gente conhece e que é bom, que muitas vezes almoça na casa da gente, super amigos e tudo mais, engana. Gente que acha que pode votar nessa pessoa e o partido vai deixar ela fazer o que ela bem entender. Que não é assim. Tem que votar na conjuntura da sigla. E se a sigla tiver realmente foco na arte e cultura, quem sabe que seria realmente esse partido que poderia dar certo para nosso meio. Até então, eu lembro do PCUT. O PCUT foi um partido que me acendeu por completo com relação à questão da área de arte e cultura. Era ocupado exclusivamente por artistas e produtores culturais. Mas não vingou, né? Não vingou. Eu lembro. Eles começaram a pedir apoio a determinados deputados de siglas em Brasília, deputados federais, e não vou entrar no mérito e muito menos citar a sigla, né? Eu não vou para esse lado. Eles começaram a pedir apoio a determinadas siglas lá, e aí que a coisa desandou. Porque foi partido de centro-esquerda, outra hora foi partido de centro-direita, então deu a entender que o PCUT era perdido. Aí teve forças obscuras aí, igual eu falei, sociedade secreta, que acabou com o PCUT. Até hoje tem um estatuto do PCUT. E o PCUT começou com essa sigla que lembrava demais o PC, né, o PC do B. Eu não sei até que ponto essa questão de envolver ideologia política com a arte, ela é produtiva. Porque eu, por exemplo, dá para poder observar pela minha barba, pelo meu bigode, mais ou menos quantos anos que eu tenho, né? Você que está me assistindo aí, não dá para perceber? Pois é. Então, isso significa idade. Então, eu quero saber quem em Sete Lagoas que indica que eu sou PC
do PCult, quem indica que eu sou PSOL, quem indica que eu sou PSDB, quem indica que eu sou PL, quem? Ninguém. Então, o meu partido, ele é a arte. Então, se a vontade do público de Sete Lagoas seja para que artista ocupe determinadas cadeiras do plenário da Câmara, no caso aí atual, né, dos vereadores e tudo mais, tudo bem. Nós temos aí nos bastidores artistas que se pronunciou para poder participar. Como ou em outras épocas aí também teve artista que se candidatou e não teve quórum suficiente para poder se eleger. Quando vai olhar a sigla partidária, uma hora dessa já era para a gente ter artista mesmo lá na Câmara, mas não teve por causa de quê? Partido. Então esse processo simbiótico, Santiago, ele é maldito. Ele é maldito. Maldito é no sentido de ser, não no sentido de maledicência, no sentido de ser maldito de acordo com doutrina religiosa. É maldito no sentido de foi para um determinado partido, você é maldito. Agora já pega um outro sentido. Então você é maldito. Resultado, nós não vamos votar em você, vai perder. E perde. Então nós temos essa querela nesse meio nosso que não dá. Euzinho não consigo pegar a sigla partidária para poder seguir e ir adiante. Agora existe um adendo na Constituição brasileira a respeito de inscrição de pessoas físicas, né? Que não precisa de partido. Isso me chamou a atenção. Depois que eu fui exonerado aí do cargo, eu poderia me lançar o meu nome como o vereador, eu não sei que instância que está essa questão aí da Constituição Federal. Não, mas não foi aprovado. Não foi aprovado? Então eu estou meio desatualizado aí. Porque deveria. Não. Porque o que confunde o cidadão eleitor, no caso aí, que está votando em mim, eu sou uma ótima pessoa e eu não consigo fazer aquilo que ela queria que eu fizesse, por causa de quê? Por causa do partido. Então esse é o problema, minha gente. Inclusive eu percebo muito nos atuais artistas, há uma rejeição muito grande a esse atual governo, né? Exatamente. O atual governo, ele pegou... Não, estou falando de federal. Federal, exatamente. O atual também, nós temos aí uma questão, não vamos fugir da raia não, né? Essa questão de ter a galeria ter uma dotação orçamentária para funcionar e o cargo ter sido esvaziado de uma certa maneira pela administração do Duílio, ela é uma coisa que o Conselho tem que buscar, porque existe no plano plurianual uma dotação orçamentária prevista, inclusive pela LOA também, em relação ao funcionamento da galeria. Não justifica a galeria ter sido fechada, porque a galeria poderia continuar funcionando, não nos moldes físicos. Mas será que não foi por causa da pandemia, não? Pois é, mas nos moldes virtuais ela poderia funcionar com a dotação orçamentária que tinha previsto pelo PPA. E Duílio pegou isso aí. Como eu não me procuraram para conversar absolutamente nada. Simplesmente, no dia eu fui trabalhar, no outro dia, recolhe suas coisas aí o mais rápido que você puder, que a galeria está fechada. Atualmente a Rose não admite. Rose é a secretária de Educação, Cultura e Esporte, não admite falar que a galeria está fechada. Ora, se a galeria não está fechada, eu vou lá então visitar a exposição que está lá. São duas galerias, eu dirigi duas galerias. Então, seria interessante chamar a Rose, né, para poder dar atualmente a Gislane, parece que é secretária subsecretária de lá, da Casa da Cultura, para poder dar uma olhadinha. Eu estive com a Gislane, falei para ela sobre a dotação orçamentária da galeria, ela, uma ex-vereadora, Caramela, estava lá. Caramela atualmente, não sei te dizer direitinho se ele é arrolado nos quadros funcionais da Secretaria no caso aí da pasta de cultura lá, ou se não é, mas eu as duas, sim. Né? As duas vezes que eu o vi lá, ele estava lá. Uma estava em reunião e a outra foi uma reunião que eu tive com a Gislane. Então seria super interessante, né, Santiago, a gente chamar esse pessoal para poder saber. Com a diminuição dos números aí da pandemia, eu acho que era hora de começar a pensar também na cultura, né? Exatamente. É igual eu estou te falando, com o dinheiro que vinha para atuar no mundo físico, era o dinheiro que poderia ser investido nas lives. A partir do momento que tivesse gente boa vontade lá da Secretaria de Cultura, que eu não sei como é que estão os quadros lá, mas Gislane eu vi lá. Eu estou citando nomes, tá, gente? Estou citando nomes porque são factuais. Gislane está lá, a Priscila está lá, a Caramela está lá. Então é olhar com esse pessoal direitinho a quantas andas
o funcionamento da galeria, porque a galeria é o que me interessa, o auditório também. Como eu sabia que existia dotação, e eu não fui questionado sobre nada, sobre saída, sobre sucessão, não teve um governo de transição nem nada, e no que diz respeito à cultura, foi simplesmente degolada. Então tá aí meu apelo. Agora, em relação ao governo federal, é outra polêmica. Nós temos outra polêmica, porque, como eu estava falando anteriormente, eu não admito falar que a minha pintura, o meu desenho, ela é de ordem comunista. Eu não admito falar que meu desenho, minha pintura, a minha escultura, né, atualmente que eu ando fazendo, é de direita. Eu não admito. Eu faço algo que pode questionar a esquerda. Eu faço algo que pode questionar a direita. Agora alguém me chama aí desse meio tem um termo pejorativo de gente parecida comigo, mas acontece que, independente de ser político ou não, antes de ser político, eu sou artista. Eu mexo com arte desde quando eu nasci. E nunca precisei de política para poder eu desenhar e pintar. Eu nunca ganhei lápis de político nenhum para desenhar e para colorir. Nunca ganhei tinta, nunca ganhei tela. Eu também não estou atrás de nada ganhado. Eu tive que lutar para poder participar da Lei Aldir Blanc, que por sua vez, quem criou essa Lei Aldir Blanc, todo mundo sabe quem criou, fez porque ganha para poder desenvolver as leis. Então eu usufruí desse projeto da Lei Aldir Blanc, porque é um dever de cidadão meu contribuir para que a cultura de Sete Lagoas apareça, independente se é a partir de esquerda ou se é a partir de direita. Então tem muita crítica, tem muito problema de ordem de conjuntura partidária, Santiago, que afeta Sete Lagoas exponencialmente. E é isso que atrapalha essa questão do turismo, a questão a questão do Zacarias. Esse negócio vai dar pano para manga, porque é um projeto que tem que ser autossustentável. O grande problema de Sete Lagoas é a autossustentabilidade. 4 anos não dá para sustentar um projeto Zacarias. Teria que desenvolver um projeto, é claro, quem está à frente disso aí é muito inteligente. A turma que está à frente aí deve ter pensado isso. A questão da sustentabilidade, vai colocar uma escultura do Zacarias, ou seja, dos Trapalhões, ou seja, lá de quem for, ou só do Zacarias, em Sete Lagoas? Vai. Quem é que vai cuidar da manutenção disso? Vai ter dotação orçamentária pública? Vai ter a Secretaria de Educação e Cultura e Esporte que vai olhar? Então, isso tem que se olhar, vai ser colocado em local público. Igual fizeram com as estátuas lá dos literários, né, dos literatos aí, Fernando Sabino, não sei o que, quebraram ela. Queimaram uma lá no Recife. Então foi a maior polêmica. Quem é que vai restaurar? Quanto que custa uma estátua dessa, que é caro? A estátua do Zacarias aqui em Sete Lagoas, pelo que eu fiquei sabendo, seria de bronze. Bronze é material nobre, quase preço de ouro. E a manutenção disso? É só a estátua mesmo que Zacarias merece? Eu não acho. A profundidade do nome do Zacarias é de vital importância para Sete Lagoas, não é só dele, não. Outros maratonistas aí famosos, atletas de Olimpíadas, Paulo Fernandes aí, super bacana. Tem gente muito bacana em Sete Lagoas, que merecia realmente o status quo, né, de aparecer até como regentes turísticos da cidade aqui. No entanto, a cidade para. E entrave político é o que não falta. A Galeria da Câmara dos Vereadores está lá. Galeria da Câmara dos Vereadores, bacana demais o espaço. Eu fui uma das pessoas que escrevi o projeto pelo Conselho Municipal de Cultura. Oi? Teve investimento. Agora nós apelamos aí para o pastor Alcides, né, o presidente da Câmara dos Vereadores, nem sei se é ainda, mas não sei se tem, né, ele, né, Santiago? Que abra o seu coração para que desenvolva lá um conselho lá para pró-galeria, para que aquele espaço funcione, porque é muito bacana. E não é só lá, as duas galerias também que são tradicionais dentro da cidade de Sete Lagoas, ficou tudo parado. Eu não acho que a pandemia foi justificativa, não. Nós temos aí as mídias, nós temos as câmeras, que daria para poder ser desenvolvido, e praticamente ninguém fez nada. É claro que o dinheiro que veio para... Estou entrando num mérito perigoso, né? Estou entrando num mérito perigoso. O dinheiro que veio para a pandemia era um dinheiro reservado para esse fim. Então não precisou de mexer de dinheiro do Conturno, não precisou de mexer de dinheiro do Compac. Eles têm de fundo, eles têm dinheiro para isso. Não precisou de mexer, e nem muito menos de dinheiro de fundo de saúde. Já veio do governo. Então, por que a cultura parou? Demetrios,
Alguém que quer ter acesso ao seu trabalho, né, ao que você está produzindo, como é que pode ser feito? Ó, eles vão me encontrar com muita facilidade, são nas redes. Eu estou no Instagram com a hashtag DHCota, com 2 T's. Me acha lá, todo o meu acervo está lá praticamente. Tem umas peças que eu estou fazendo estão paradas lá, mas ainda vai entrar. E no Facebook. O Facebook também é DHCota. DHCota. Então todos os dois, então não tem muito erro. Agora eu vou aquecer as turbinas para voltar como produtor cultural. Já tem a empresa já registrada também. E a empresa ela tem foco na área de cerâmica, mas dá para fazer muita coisa na área de cerâmica, principalmente levando em consideração que um dos pilares da história cultural de Sete Lagoas é cerâmica. Cerâmica Dante Lanza, cerâmica Sete Lagoas, cerâmica não sei das quantas aí, cerâmica Matadouro, cerâmica... Nossa, a história está aí. A história está aí. Então, vamos ver o que eu vou fazer, porque atualmente, igual eu te falei, eu estou retornando para o meu know-how na área de arte. Então eu parei de atuar como gestor, não sei se momentaneamente ou o que eu vou fazer ainda, parei de atuar como gestor e estou atuando como artista mesmo, no caso aí ceramista. Então eu tive que voltar a fazer uns estudos sobre queimas de baixa, média e alta temperatura, desenvolvo esmaltes para média e alta temperatura. Então são conhecimentos técnicos, sabe, Santiago? Então, cerâmica, a bem da verdade, ela é 80% técnica. Então, se você não tiver esses 80% de paciência com amostragem técnica, de calor, de redução de oxigênio, de conhecimentos químicos na área de insumos que se desenvolvem os esmaltes, né? Você não consegue desenvolver. Uma boa cerâmica não consegue. A nível mundial não consegue. Quando eu falo a nível mundial, estou até lembrando aqui a questão de exposições virtuais que estão acontecendo atualmente. Eu tive o privilégio de participar de 2 delas. Uma lá na Tunísia, que foram mais de 70 artistas do mundo. Aí nós fomos curados, né, entre aspas, pela curadora lá do Palácio lá da Tunísia. Então eu participei, foram mais 2 artistas brasileiros que participaram e uma outra lá na Noruega. Todos os 2 momentos eu tive o certificado virtual que mandaram para mim. Pelo menos apareceu o meu nome debaixo da minha peça e correu o mundo. Teve a abertura oficial lá no Palácio, no caso da Tunísia, né? Abertura oficial. Na Noruega que eu perdi um pouco o contato com a curadora, mas me falou que teve a exposição, uma parte lá ficou do pessoal que era da Noruega, daquela região ali circunvizinha, foi físico, como da Tunísia também foi física, com restrições super severas em ambos os locais, e que nós outros do mundo aí tivemos a oportunidade de participar com esses artistas locais desses países aí, em grande estilo, com telões, com apresentações lá. Então é bacana, né? Então, aí a cerâmica não tem como. A minha cerâmica só entrou nesses 2 locais por causa de um tipo de nível, né? Nível técnico e artístico que eles viram, porque senão não entrava. Até hoje essas exposições estão no ar. Dá para vocês aquilatarem o nível dos demais ceramistas, e eu achei que eu era o pior, né? Sem falsa, todo pequenininho mesmo, porque gente muito boa, mas muito boa mesmo. E tudo isso tá servindo para eu crescer, sabe, Santiago? No mundo do plasmar artístico. Então, atualmente eu não desenho, não estou pintando, mas estou modelando argila e queimando também. E também o meu showroom, eu tenho um showroom hoje, das minhas peças, está lá no bairro São Dimas. Esse bairro, apesar do nome, ele é praticamente centro, ele é perto da rodoviária, o bairro. Infelizmente, quem tiver a fim de me visitar tem que me contactar pelas redes para poder marcar um horário, não que seja tumulto de gente, não é isso. É porque o showroom ele fica fechado e eu fico por conta de trabalhar, de produzir. Então, aí eu já peço a gentileza de quem estiver a fim de me visitar, que agende a sua visita para conhecer as minhas peças, da minha esposa também, que é ceramista,
e assim a gente vai contribuindo com Sete Lagoas de alguma maneira. No meu caso aí, já fazendo a obra e não fazendo gestão de espaços culturais. Eu estou, no caso aí, a deriva com isso. Esse know-how meu também de formular exposições como curador, ele não é restrito somente ao período da prefeitura. Antes eu já mexia com isso, eu já fazia curadorias. Só apareceu a oportunidade que a prefeitura não teve condição de desenvolver aí um plano de cargos e salários, não teve condição de desenvolver aí uma premissa que ajustasse o cargo a uma consideração maior no sentido de concurso público, para poder ocupar o cargo. Eu ocupava cargo de confiança e todo mundo sabe que cargo de confiança não tem estabilidade. É isso aí. Demetrio, quero te agradecer então, tá? A gente sabe que esse trabalho seu é muito bom, né? Eu acompanho, vocês viram algumas imagens também. Quero agradecer e dizer que nosso espaço está sempre aberto aqui para a cultura do nosso município aqui, da nossa região. Ok, Santiago, muito obrigado. Eu reitero aqui a admiração pela sua pessoa e a junção que você tinha com o Rosalvo também, né? O saudoso Rosalvo, com relação a essa questão do apoio à cultura. Nada melhor do que uma mídia saudável para poder desenvolver assuntos saudáveis e protagonizar processos que elevam a consciência crítica, analítica de uma região. Então você está com a faca e o queijo na mão com relação às câmeras, o seu estúdio, muito bacana aqui o estúdio, que para poder nos ajudar a dar continuidade a essa infindável luta para que a coisa aconteça dentro da cidade. Eu continuo à disposição, apesar de que eu falei que estou restrito à produção. Eu não devo de largar a produção mesmo, agora eu não largo mais, mas sempre à disposição aí para falar, debater, desenvolver pensamentos, talvez desenvolver projetos. Toda vida eu defendi a ideia de um banco de projetos culturais para a cidade, que simplesmente empresas, do segundo setor, primeiro, terceiro, que interessasse, simplesmente acessaria o banco de projetos, os projetos todos, no caso registrados, também acessaria o projeto ao gosto deles e bancasse o projeto. Está faltando também, pelos projetistas da cidade, um pouco de gestão cultural para poder desenvolver esse processo. Todo mundo sabe que criar projeto não é simples, é complicado, mas nós temos projetos aí que encaixam no Parque Náutico da Lagoa da Boa Vista, no Parque lá da Cascata, nas galerias que estão momentaneamente fechadas, no Casarão, espaços públicos. Então é só desenvolver o banco de projeto, a Rede UAI, a Helenas e por aí vai. As startups que existem em Sete Lagoas também, que é um outro setor super bacana, que daria para poder desenvolver um modo crítico de ser e estar no espaço que a gente atua, que é essa cidade maravilhosa, né, na qual eu brindo e compartilho a existência dela. Muito obrigado, Santiago, pela abertura. Obrigado, eu te agradeço, viu? Sucesso para você no seu trabalho lá com a cerâmica e também nesse mundo aí cultural, aí nesse mundo artístico que é tão vasto. Agradecer a vocês também, dizer que a gente está sempre aqui interagindo, né? Que seja cultura, que seja política, que seja arte, né? Administração, saúde. Nosso programa está à disposição de discutir qualquer assunto. Se você quer participar também, faça contato conosco. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.